Olá, pessoas! Eu sou a Mari e esse é o canal De Mudança. Esse canal existe para falar para pessoas que estão saindo de casa, que decidem morar sozinhas e também sobre todas as cargas emocionais que acompanham a gente quando a gente toma grandes decisões como essa. Esse vídeo tá saindo logo depois das eleições presidenciais no Brasil, mas eu tô gravando ele antes. Então, esse vídeo não é sobre nenhum político, sobre quem ganhou, quem perdeu. Esse vídeo é sobre você. A gente viu muito ódio nessas eleições, pessoas matando as outras porque pensavam diferente. Então, a minha proposta com esse vídeo é falar um pouco sobre mudança de atitude. O que faz a gente ser pessoas melhores pro mundo e para as pessoas que convivem com a gente. O que eu mais trabalho em mim hoje para tentar ser uma pessoa melhor é, de fato, a empatia, que nada mais é do que você tentar se colocar no lugar dos outros para entender o que essa pessoa tá passando, tentar entender as emoções dela, enfim, o que está passando pela cabeça daquela pessoa. Imagina se a gente vivesse numa sociedade mais empática, onde antes das pessoas julgarem umas às outras, elas tentam entender, dialogar e conversar. A gente automaticamente começa a tratar as pessoas bem quando a gente lembra que cada um tá tendo a sua própria luta individual, que cada pessoa está passando também por uma coisa ruim na vida. Não é só a gente que tem problema, não é só a gente que tá ganhando mal, não é só a gente que terminou um namoro. E quando falta a empatia é que começam os preconceitos, porque a gente passa a odiar o que é diferente. A gente perde a capacidade humana de se colocar no lugar das pessoas. E aí o que a gente faz? Acha que todo sofrimento alheio, tudo que a pessoa fala é mimimi. Quem nunca ouviu falar do mimimi? Eu acho muito louco, e conversando com algumas pessoas eu percebi isso, que as pessoas querem ditar regra na vida das outras a partir das suas próprias experiências. Então outro dia eu tava conversando sobre bullying, por exemplo. Ai, gente, mas bullying, olha, uma vitimização, uma bobeira, porque eu sofri bullying quando eu era criança e não aconteceu nada comigo, eu tô bem. Tudo bem, mas tem gente que se suicida por causa de bullying, tem gente que passa a alisar o cabelo por causa de bullying, tem gente que tenta passar a borracha na própria pele pra apagar a cor, pra ficar mais clara, por causa de bullying na escola, por causa de racismo. Então, você não pode pegar uma experiência pessoal sua, que bom que você não se importou, que bom que deu tudo certo na sua vida, mas isso infelizmente não é um padrão. Eu vejo muito a falta de empatia quando as pessoas que não viveram aquilo tentam falar pelas outras, sabe? Eu vejo bastante gente branca falando sobre ai, não, mas você nunca foi preterido por ser negra, imagina. Ainda mais você que é morena, tipo, cara, acho que só eu posso falar sobre o meu ponto de vista e o que eu espero de você é que você entenda e tente refletir sobre o que tá me afetando. E por que a empatia é tão importante? Porque a gente vive em sociedade, a gente constrói as coisas juntos. Vocês já tentaram viver a vida de vocês totalmente sozinhos, sem precisar de absolutamente ninguém, nem pra conversar? É muito difícil. Então, se a gente quer construir as coisas juntos, a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Em segundo lugar, eu definitivamente falaria a ética. Eu acredito muito que ser uma pessoa ética me ajuda a ser uma pessoa melhor, tanto pra mim quanto para as pessoas que convivem comigo. E aí eu me pergunto, como é que a gente vai ser uma pessoa melhor se a gente bate panela à noite pedindo o fim da corrupção e de dia não devolve o troco da pessoa que deu a mais sem querer pra gente? A gente olha, vou ganhar nisso daqui, hein? Nesses 10 reais aqui. Se a gente passa a perna num amigo do trabalho, se a gente estaciona o nosso carro em vaga de deficiente, fica muito difícil a gente cobrar alguma coisa de alguém quando a gente tem esse tipo de atitude. Nessas eleições eu fiquei muito assustada com a quantidade de fake news e fake news assim absurdas que eu me perguntava, gente, como alguém de fato acredita nisso? E pessoas repassando essas notícias mesmo sabendo que eram falsas. Isso pode destruir famílias, isso pode destruir pessoas e mesmo assim você faz. Gente, a mentira não tá liberada. Mentir é falta de ética. E isso ficou muito marcado nessas eleições e é por isso que eu reforço aqui que eu não estou falando de políticos necessariamente. Eu estou falando de você que repassou essas notícias. Não tem como a gente prosperar como indivíduo, e isso eu falo até energeticamente, se falta ética pra gente, se a gente tá fazendo mal ou desejando mal para outras pessoas. E junto com a ética vem também a falta de compromisso, a falta de responsabilidade. Quando você compartilha uma fake news, por exemplo, você falta o compromisso com a verdade, de fazer uma eleição limpa, de fazer uma eleição justa, onde qualquer pessoa pode ganhar pelo que de fato fez.
e não porque o outro espalhou uma mentira e aí meia dúzia de pessoas acreditou e pronto, se fez um candidato em cima de mentira. E a falta de responsabilidade é porque é completamente irresponsável você fazer essas pequenas corrupções no cotidiano quando você pode prejudicar muita gente. Aquele troco que a pessoa te deu a mais e que você levou, porque né, já tava ali, ninguém vai perceber, provavelmente ela vai ter que tirar do bolso dela para pagar de volta o troco que ela deu errado. E você sabe o quanto isso vai prejudicar a vida dessa pessoa? E a falta de compromisso com os outros, falar que vai fazer e na hora H você fura, falar que vai ajudar e ai gente, não posso mais ajudar, tô com preguiça, não pagar pensão. Que isso, gente? Isso não faz de ninguém uma pessoa melhor. E aí chega fim do ano, no ano novo, a gente veste amarelo, a gente veste vermelho, a gente pede paz, a gente pede amor, mas a gente mesmo não tá trabalhando para que isso aconteça. E na maioria das vezes, isso eu realmente aprendi com a vida, quando a gente deseja coisas ruins e faz coisas ruins pros outros, isso de fato volta pra gente. Pode não ser agora, mas volta. Que em primeiro lugar, essa mudança de atitude é você refletir sobre o que você está fazendo para ser uma pessoa melhor. Eu vi muita gente também nessas eleições falando que o país está economicamente péssimo, tá faltando um monte de coisa e vocês aí só falando de racismo, de homofobia, de não sei o quê. Gente, a política e a sociedade é sobre indivíduos, não é só sobre dinheiro. Se um político não consegue garantir o ir e vir de uma pessoa, a existência dela, ele falhou miseravelmente na política. E quando vocês afirmam que falar sobre racismo, homofobia, mulheres, é menor do que o problema econômico do país, você também está deixando de pensar nos seus, você está deixando de pensar como sociedade. E é por isso que eu falo de novo que esse vídeo não é sobre um político específico, é sobre a gente. A partir do momento que eu e você conseguirmos trabalhar para sermos pessoas melhores, a gente também vai ter a capacidade de escolher políticos melhores para o nosso país. Eu espero mesmo que a partir de agora vocês reflitam sobre tudo isso que eu falei no vídeo e que em 2019 vocês não desejem dinheiro, amor, não. Vocês desejem ser pessoas melhores para o Brasil e para esse mundão. A gente se vê na semana que vem.